Então, a gente já vai começar para a gente não perder mais tempo, né? Primeiramente, muito obrigada, professora Ingrid, por ter aceitado o convite, né, de falar para nós nesse mês de dezembro, que eu sei que é difícil para todo mundo, né? Estamos extremamente honrados e felizes por você estar aqui conosco. E aí, deixa eu apresentar, então, formalmente a professora, né, para quem ainda não conhece, né. Então, a professora doutora Ingrid Finger é professora associada, né, do Departamento de Línguas Modernas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E ela atua, né, como professora permanente do programa de pós-graduação em letras na mesma instituição. Ela fez mestrado e doutorado em letras pela PUC do Rio Grande do Sul e fez estágio de doutorado sanduíche na City University of New York, CUNY. Além disso, ela também realizou estágio sênior no exterior, né, no laboratório Brain and Language da Georgetown University, nos Estados Unidos, e ela atua nas áreas de bilinguismo e educação bilíngue, psicolinguística, linguística aplicada e neurociência e educação. Seus interesses de pesquisa incluem a investigação do processamento da linguagem, dos processos cognitivos subjacentes ao processamento da linguagem no bilinguismo unimodal e bimodal, a partir da análise da atenção, do controle cognitivo e dos sistemas de memória. Além disso, ela coordena o LABICO, né, que é o Laboratório de Bilinguismo e Cognição, lá da Federal do Rio Grande do Sul, e faz parte da Rede Nacional da Ciência para a Educação. A professora Ingrid tem quase 20 anos de experiência no magistério superior, com dezenas de artigos, capítulos de livros e livros publicados na área, e tem orientado dezenas de alunos no doutorado, mestrado e graduação. Então, vocês estão diante de uma especialista em educação bilíngue no Brasil. Muito obrigada, professora. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Eu não te conheço pessoalmente, né, Michele, mas né, já te disse que gostaria muito de estar fazendo esse encontro de forma presencial ali, olhando no olho de vocês, porque isso faz toda a diferença, né? Mas enquanto isso não acontece, a gente aproveita as oportunidades para, né? Uma das coisas boas da pandemia é que a gente consegue se deslocar sem se deslocar, né? Então, eu fico super honrada com o convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje, e eu preparei uma apresentação, preparei alguns slides com algumas coisas que eu suponho que sejam interessantes, né, de a gente conversar, mas queria dizer, assim, que eu estou super à disposição para vocês me fazerem perguntas, né, relacionadas ou não ao que eu estou apresentando, e inclusive, né, interromperem a apresentação caso tenha alguma coisa que eu falei que não ficou clara, ou vocês, né, lembrem de alguma outra, associem com alguma outra questão e queiram interromper, tá? Então, assim, mesmo que a gente esteja nesse modo aí virtual, assim, né, é o que a gente faria se a gente estivesse presencialmente, né? Então, assim, fiquem bem à vontade, de verdade, para me interromper e fazerem perguntas, assim, caso vocês tenham alguma questão, tá? Deixa eu ver se eu consigo partilhar minha tela aqui. Vocês estão vendo? Sim. Sim? Ah, então tá. Então, eu pensei em falar para vocês hoje, né, um pouco do que está naquele capítulo de livro que eu escrevi e, né, indo um pouquinho além, assim, né, trazendo mais para a realidade da educação bilíngue, que é a realidade que a gente está tendo, né, hoje no Brasil, tá? Então, por isso que eu pensei nesse título, Neurociências, Psicolinguística, Educação Bilíngue. E uma das coisas que eu gosto de fazer, quando eu faço uma palestra, assim, é de tentar responder algumas perguntas, porque eu acho que isso pode nortear um pouco, né, a nossa compreensão, né? Então, eu pensei em duas perguntas que estão relacionadas com o título. Então, em que medida descobertas sobre o funcionamento do cérebro, então isso tem a ver com as neurociências, tá? E
sobre o processamento da linguagem, então, em termos de psicolinguística, né? Então, em que medida descobertas da neurociências e da psicolinguística podem contribuir para o processo de ensino e aprendizagem de línguas na escola, né? Então, pensando num contexto escolar mesmo, de que toda pesquisa que a gente faz... Ai, vocês desculpem a minha cachorrinha, que de vez em quando ela dá umas latidinhas aqui. Nesse processo todo que a gente faz em termos de pesquisa, né, para que serve isso tudo, qual é a aplicação que isso tudo tem, né? E a segunda pergunta é um contexto de educação bilíngue, né, que significa um contexto de imersão. Por que o contexto de educação bilíngue pode vir a fazer toda a diferença, né? Então, essa foto aqui é uma foto, né, esse aqui no meio é o meu filho, né, foi um ano que a gente passou nos Estados Unidos, quando ele tinha 5 anos, e eu estava fazendo o meu pós-doutorado, essa é a sala de aula dele, né, e ele, aqui era o dia do aniversário, por isso que ele estava no centro, assim, né, uma coisa meio estranha, botar a criança no centro, assim, no aniversário, mas é uma homenagem, e o chapeuzinho de bolo que ele tinha na cabeça, né. Então, ele viveu uma experiência de imersão, e aí eu trago esse exemplo porque eu vivi isso como mãe, eu não vivi isso como pesquisadora, né? Mas, ao mesmo tempo, eu vivi isso como pesquisadora porque eu sempre brinco, assim, que linguista não tem filho, tem sujeito, né? Porque a gente fica observando o filho o tempo inteiro, né? E ele viveu esse contexto de imersão, né? Então, muitas das coisas que eu trago são coisas que eu vivi também como mãe, não só como pesquisadora, né? Então, primeiro vou contextualizar um pouco, assim, né? A gente vive num mundo que está cada vez mais globalizado, universalizado e com demandas de todo tipo, né? Então, essa pandemia que a gente está vivendo evidenciou ainda mais o quanto a gente não pode mais pensar em termos locais e a gente tem que pensar, né, no mundo como um todo, né? Então, assim, uma doença que começou lá, bom, tomou conta do mundo inteiro, né? E o mundo inteiro está mobilizado contra a doença, né? Então, isso, assim, evidenciou mais claramente uma coisa que, na verdade, a gente já vinha vivendo, que é o fenômeno da globalização, né? Então, essa globalização tem trazido uma nova ordem mundial, né? E essa ordem mundial tem a ver com a exigência de aprendizado de várias línguas, para que a gente possa interagir nesse mundo globalizado aí com mais competência. Por quê? Porque as relações econômicas, as relações sociais estão globalizadas, e isso significa que elas estão multilingües. Então, hoje a gente sabe que inglês é a língua franca, é a língua que entra em todos os espaços, né? Mas cada vez mais fica evidente a importância de se falar várias línguas, né? Falar uma só, além da nossa, já não dá conta dessa realidade, né? Então, aqui no Brasil, a gente ainda tem essa ideia, assim, de que, né, falar línguas é difícil e que a gente tem dificuldade de aprender e que a gente nunca vai conseguir, né, falar bem o suficiente, mas, na verdade, o bilinguismo, multilinguismo é uma coisa que acontece no mundo inteiro desde sempre, né? A gente aqui no Brasil não ouvia falar muito disso, mas isso faz parte do nosso mundo, e com a globalização isso fica ainda mais evidente, né? Uma outra questão que é importante é essa mudança de paradigma de aprendizagem na escola, né? Então, a gente veio, né, de um ensino muito tradicional, e que se pensava sempre na transmissão de conhecimento, o professor que sabe tudo e ele ensina o conteúdo, né, para os alunos de uma forma assim, né, de um lado para outro e pronto. E hoje a gente tem um espaço de aprendizado na escola que continua sendo tradicional, né, com jovens do século XXI. Então, a gente tem, assim, uma escola do século XVIII com professores do século XX,
com alunos do século XXI. E aí isso dá tudo errado, né? Porque a gente ainda está muito focado em como é que a gente ensina, né? A preocupação tem sido, como é que eu ensino? Qual é a lista de conteúdos que eu tenho que ensinar, né? Quais são as habilidades que eu tenho que ensinar como professora, assim, qual é a minha tarefa? Então, eu vou lá e dou aula, eu planejo a aula e eu ensino aquilo. Mas a gente ensinar não significa que o aluno aprendeu, né? E as neurociências têm vindo para nos mostrar justamente isso, assim, ao invés de olhar para como se ensina, cada vez mais a gente tem que pensar em como é que se aprende, como é que o aluno aprende, como é que as crianças aprendem, né? Então, por que isso? Porque ensinar não significa garantia de aprendizado, né? E aí eu trouxe esse cartoon aqui para vocês verem, que eu acho uma fofura, assim, né? O menino diz, eu ensinei o Stripe, que é o nome do cachorro, né? Eu ensinei o Stripe a assobiar, né? Aí o outro chega lá e diz, mas eu não vejo ele assobiar. E aí ele diz, eu disse que eu ensinei, eu não disse que ele aprendeu. Porque, de fato, são coisas muito diferentes, né? Então, esse novo contexto, esse novo paradigma está forçando a gente a reaprender, né, a forma de a gente lidar com a educação. Então, no caso de vocês, que são alunos do ensino superior, isso também cabe, porque, na verdade, cada vez mais vocês têm que se dar conta que vocês são os agentes do aprendizado. São vocês que aprendem, não é o professor que ensina, né? A Michele está aqui para oportunizar vivências para que vocês aprendam, mas ela não tem como garantir o aprendizado de vocês. Ela garante a oportunidade de experiências, né? Mas o aprendizado quem faz é cada pessoa, é individual. Então, eu posso associar o aprendizado de línguas com o aprendizado de natação, por exemplo, né? Então, eu posso ter o melhor nadador do mundo, eu posso ter o Michael Phelps como meu instrutor de natação, e ele pode me dar dicas preciosas sobre como nadar, mas eu só vou aprender a nadar se eu entrar na piscina e nadar. Então, não tem mágica com relação ao aprendizado, a gente só aprende se a gente vivencia, e é isso que a gente está vendo com os estudos de neurociências, né? Então, as neurociências são uma área de pesquisa, e a gente bota neurociências no plural, porque, na verdade, é uma área interdisciplinar, né, onde vem gente de todas as áreas. Então, as neurociências têm trazido cada vez mais evidências importantes sobre como o cérebro se organiza, sobre as bases neurais da aprendizagem, as bases neurais da socialização humana, né, então, cada vez mais a gente está caminhando para olhar para como o cérebro aprende, como as pessoas aprendem, né, e não como se ensina, e o como as pessoas aprendem tem a ver com essa compreensão de que existe um cérebro ali por trás do aprendizado, né, e é esse cérebro que garante a aprendizagem. Então, em termos de neurociência, o que os estudos têm mostrado? Tá? Tem mostrado que o nosso cérebro, assim como o nosso corpo, ele varia muito de indivíduo para indivíduo, né, então, assim, cada um tem uma cor de olho, né, uma grossura de braço, né, uma cor de cabelo, mais cabelo, menos cabelo, então a gente tem uma variabilidade individual muito grande. O nosso cérebro também é assim, tá? Então, cada cérebro é único, assim como cada olho é único, cada dedo é único, né, porque as pessoas variam, mas tem uma coisa que é comum a todos os cérebros humanos, que é a enorme capacidade que o nosso cérebro tem de evoluir e de mudar. Então, o nosso cérebro evolui e se modifica e se adapta de acordo com as experiências que a gente vive, né? Então, se vocês lembram como é que a aprendizagem ocorre, né? Lá nas aulas de biologia, lá do 6º, 7º ano da escola, né? Então, a gente tem em torno de 80 a 100 bilhões de neurônios, e esses neurônios no nosso cérebro se comunicam através das sinapses. O que são as sinapses? É quando um neurônio encontra com outro neurônio e há uma descarga elétrica. Essa descarga elétrica é a aprendizagem. Então, aprender significa fazer conexões entre os neurônios.
né? A aprendizagem acontece quando essas sinapses acontecem. Então, se a gente aprende uma nova palavra, a gente cria uma rede de neurônios relacionados àquela palavra. E aí, o que acontece? Se a gente pratica aquela palavra, se a gente ouve aquela palavra, a gente presta atenção naquela palavra, a gente usa aquela palavra, a gente vai tornar essa rede de neurônios que subjaz essa palavra no nosso cérebro mais forte. Se a gente ouve uma palavra e nunca mais tem contato com ela, essa rede neuronal se enfraquece e desaparece. Por isso que quando a gente pensa em andar de bicicleta ou em natação, a gente também pode olhar para isso e pensar que como é que eu vou me tornar um bom pianista, um bom nadador? Eu preciso nadar muito. Eu preciso andar de bicicleta muito. Eu preciso tocar muito piano. Por quê? Porque isso é o que reforça as nossas redes, né? Então, cada aprendizado que a gente faz tem uma rede neuronal por trás. E aí, olhem só o que acontece aqui. A diferença entre um neurônio empobrecido e um neurônio enriquecido. Então, se eu tenho Michael Phelps como instrutor de natação, ele me dá dicas preciosas. Eu entro na piscina 3 vezes, eu estabeleço uma rede neuronal, mas aí se eu não pratico, eu posso ter o melhor professor do mundo, não vai acontecer nada. Por quê? Porque uma habilidade que é pouco praticada ou não treinada ao longo do tempo, as sinapses relacionadas a essa habilidade são enfraquecidas e até deixam de existir. Por outro lado, se eu treino, pratico de várias formas, em vários contextos, uma habilidade, um conhecimento, eu reforço esse neurônio e reforço as redes que subjazem esse neurônio. Então, por isso que a gente diz, o aperfeiçoamento de uma habilidade a partir de treino e memorização vão causar o fortalecimento de algumas sinapses e o aumento da velocidade de processamento e execução. Então, essa é a diferença entre não praticar e praticar. Então, assim, eu quero aprender inglês, como é que eu faço para aprender inglês? Não existe mágica nenhuma. O segredo é prática. Eu quero aprender inglês, eu quero aprender francês, eu quero aprender a tocar piano. Então, o que eu tenho que fazer? Tocar piano. Eu tenho que ouvir, eu tenho que praticar a fala, eu tenho que ler. No caso de línguas, habilidades de recepção são as que a gente consegue praticar sozinha, né? Eu posso ler, posso ouvir, assistir vídeo, né? Então, isso é o que vai reforçar a rede neural. Se essa rede for reforçada, eu vou me tornar um bom falante, um bom pianista, um bom nadador. Se essa rede não for reforçada, sinto muito, nada vai acontecer. Então, não tem segredo, na verdade. A gente quer se tornar bom em alguma coisa, a gente precisa de prática, e é muito simples. Então, as neurociências trazem esse tipo de evidência, e isso a gente pode traduzir diretamente na escola. Por quê? Porque se a gente simplesmente ensinar um conteúdo e o aluno não praticar, não vai acontecer nada. Eu posso colocar lá no caderno de chamada que eu ensinei a lista de conteúdos. Não significa que ele vai aprender, significa que ele vai aprender só se ele praticar e ele trouxer, se o aluno trouxer esse conhecimento para a vida dele, em que as coisas façam sentido, senão nada vai acontecer. Então, por que a gente diz que essa prática faz diferença, né? Porque os nossos cérebros, eles se modificam a partir dessa experiência e dessa experiência que a gente faz no decorrer do tempo, tá? E isso é possível por causa de uma característica do nosso cérebro que se chama plasticidade cerebral. Então, plasticidade cerebral é essa capacidade que o nosso cérebro tem de se adaptar ao longo da vida, de se adaptar às mudanças no ambiente. Ou seja, o ambiente rico, ele vai fazer com que o nosso cérebro enriqueça, porque eu vou praticar muitas coisas. Um ambiente empobrecido vai fazer com que o nosso cérebro estacione e não se desenvolva. E isso em qualquer idade. Uma vez se pensava que isso só acontecia na infância. Hoje a gente sabe que o cérebro adulto tem muita plasticidade também, muito mais do que a gente costumava imaginar.
Vocês devem ter ouvido falar já, as pessoas dizerem, a gente aprende bem quando a gente é criança, depois de adulto não adianta mais, né? Então desiste de aprender inglês, ou de aprender espanhol, ou de aprender outras línguas, ou de aprender a tocar piano, porque, na verdade, o cérebro já não aprende mais, né? Existe um período crítico aí, o cérebro não aprende mais. Não é verdade. É verdade que as crianças têm um cérebro mais propenso a se adaptar às experiências, mas também é verdade que eles não têm conta para pagar. Também é verdade que eles não têm zilhões de coisas para fazer e não têm que trabalhar. Então, eles também têm o cérebro mais livre de outras demandas para poder focar no aprendizado. À medida em que a gente vira adulto, a gente começa a ter mais demandas e responsabilidades, e a dedicação que a gente pode trazer para, por exemplo, aprender uma língua é menor. Mas isso não significa que o nosso cérebro não aprenda. Significa, talvez, que a gente tenha que ter um pouquinho mais de prática do que a criança, porque a criança aprende com mais naturalidade. Mas é sempre possível aprender. Por quê? Porque o nosso cérebro é plástico e ele se molda a partir da experiência. E hoje, as neurociências nos informam que mesmo experiências que são inócuas, que são experiências que a gente acha que não fazem diferença nenhuma, elas afetam profundamente o desenvolvimento do nosso cérebro, né? Então, qualquer tipo de experiência afeta o nosso cérebro. E algumas experiências são experiências que afetam ainda mais o nosso cérebro. E aí, agora, a gente vai falar um pouquinho delas, tá? Então, esses efeitos da plasticidade cerebral, experiências que modificam o nosso cérebro de forma muito determinante. Uma delas é o desenvolvimento da leitura, né? Então, nessas palestras que vocês já tiveram, vocês devem ter falado um pouco de como o nosso cérebro, como o cérebro da criança se adapta, né, a partir do processo de desenvolvimento da leitura, né, da alfabetização. Por quê? Porque a alfabetização é uma experiência muito impactante no nosso cérebro e faz com que o cérebro da criança se modifique à medida que ela começa a aprender a ler, né? O cérebro também não possui um mecanismo pré-concebido para leitura e para escrita. Significa que os circuitos neuronais que servem para fazer outras coisas em pessoas que não sabem ler e escrever, eles se adaptam quando a pessoa aprende a ler e escrever, né? E durante a infância, isso é adaptado de forma mais fácil. Quem diz isso é o Dehaene, no livro dele de 2012, tá? Esse livro, assim, para todos os alfabetizadores, esse livro é um livro maravilhoso, que realmente vale a pena a gente ler, né? Porque nesse livro ele fala justamente em como o nosso cérebro se adapta a partir da experiência de leitura, né? E aí eu trouxe para vocês aqui um artigo no qual ele fala ele relata um estudo muito interessante que ele fez com 3 grupos, tá? Então, na verdade, 2 grupos de participantes, tá? Então, assim, isso aqui parece muito difícil de entender, mas não é. Eu vou mostrar bem direitinho para vocês. Isso é apenas uma representação, como se fossem áreas no nosso cérebro, tá? Então, o que ele fez? Ele acompanhou durante 1 ano um grupo de crianças que estavam em fase de pré-alfabetização e depois que elas se alfabetizaram, tá? Então, as crianças estavam entrando na escola, e aí antes de começarem o ano letivo, né, nenhuma delas tinha tido experiência nenhuma com alfabetização antes, os pais não tinham ensinado nada, eles estavam só lá assim, né, curtindo e brincando, mas sem nenhum tipo de instrução e direcionamento com relação à leitura, tá? E aí as crianças entraram no 1º ano. Então, antes de entrar no 1º ano, ele fez um estudo de neuroimagem nessas crianças, tá? E aí ele viu, assim, que existia uma parte do cérebro das crianças, essa que tá em azul, que era a parte que era ativada quando as crianças viam gravuras de ferramentas. Então, gravura de um martelo, de uma pá, de uma chave de fenda, né? As crianças viam essas gravuras e quando elas viam essas gravuras, uma certa área do cérebro era ativada. Quando as crianças viam gravuras de faces, rosto, né, pessoa sorrindo, pessoa triste, pessoa surpresa, né, essa parte vermelha aqui era a parte do cérebro que era ativada.
E quando as crianças viam figuras de casas, elas ativavam essa parte do cérebro aqui, tá? Então, isso aqui é só uma representação de áreas do cérebro ativadas quando as crianças olhavam gravuras e elas estavam dentro de um equipamento de neuroimagem, fazendo neuroimagem funcional, tá? Então, elas estavam dentro daqueles aparelhos, né, de neuroimagem lá, deitadinhas, olhando as gravurinhas aparecerem, e quando as gravurinhas apareciam, o equipamento media qual era a parte do cérebro que estava sendo ativada, quando eles olhavam as gravuras, tá? Isso antes de começar a escola. E aí, se sabe que essa áreazinha aqui é a área da leitura, tá? O Derrien fala muito disso, tem vários autores que falam que é a área da leitura, tá? Bom, ele comparou essas crianças e aí, todos os meses, ou a cada 2 meses, não lembro mais, ele pegava essas crianças e botava lá no aparelho de neuroimagem para fazer a mesma tarefa, olhar as mesmas gravurinhas. Então, isso é o resultado de antes de eles começarem a aprender a ler. Aqui, eles já estavam lendo, tá? Isso é no final de 1 ano. Então, o que acontece? A categoria palavras, que antes eles olhavam palavras e não acontecia nada no cérebro, agora, depois de 1 ano, e eles já estavam alfabetizados, a categoria de palavras, quando eles viam as palavras, essa areazinha aqui era ativada no cérebro, tá? Então, vocês notem que essa área que antes não era ativada, ela estava lá dormindo, esses neurônios passaram a trabalhar e passaram a representar palavras no cérebro, tá? Ocupando o espaço da área visual das palavras. Aí, ele comparou essas crianças aqui, alfabetizadas, com adultos que não foram alfabetizados, adultos analfabetos. E aí, olha só, essa região que nas crianças serviu para palavras, nos adultos, ela foi ocupada com faces e ferramentas. Por quê? Porque o cérebro adulto dessas pessoas não se desenvolveu para linguagem. E os neurônios foram trabalhar em alguma outra coisa. Tipo, vocês não vão me aproveitar para palavras, eu vou me ocupar com outra coisa, né? Então, isso mostra que a leitura é uma experiência que modifica o cérebro da criança, tá? De tão impactante que ela é. Por quê? Porque ela muda as conexões neurais do nosso cérebro, né? Então, é uma experiência realmente muito impactante que fica para o resto da vida. Mas existem outras experiências que modificam o nosso cérebro de forma muito determinante, mesmo que a gente faça muito pouco. E uma delas é a prática de meditação, ou prática de mindfulness. Então, esses estudos com meditação comparam não só pessoas normais com pessoas que meditam muito, tipo monges budistas. Os primeiros estudos foram com monges budistas, né? Porque, bom, eles sim. Mas hoje, os estudos que se faz, né, os resultados que têm sido vistos, têm sido de que as pessoas que meditam 30 minutos por dia, por 8 semanas, já tem o cérebro modificado em função da meditação. Em termos de desenvolvimento de memória de trabalho, em termos de densidade da área cinzenta do cérebro, né? Então, existem vários estudos que mostram que 30 minutos por dia, gente, 30 minutos por dia por 8 semanas. Não é assim 5 horas por dia. É 30 minutos por dia, por 8 semanas, 2 meses. Isso já mostra modificação no nosso cérebro, em qualquer idade, inclusive na vida adulta, inclusive com pessoas mais velhas. A idade não é um limitante aqui. Então, modificar o nosso cérebro só requer prática. Tudo que a gente quer que o nosso cérebro se desenvolva, a gente só precisa praticar, né? Então, 30 minutos por 8 semanas, só isso já é suficiente. Outra coisa que a gente sabe hoje é a prática do exercício físico, né?
o exercício físico, principalmente o exercício aeróbico, ele modifica não só a estrutura do cérebro, como o funcionamento do cérebro também, né? E exercício físico também, 3 vezes por semana de 1 hora, são 3 horas por semana, divididos em 3 vezes de 1 hora ou 6 vezes de meia hora, mas são 3 horas por semana e isso é suficiente para modificar a estrutura do nosso cérebro. E exercício físico não é assim, eu me matriculei na academia, né? Porque matricular na academia é um exercício para o bolso, não é um exercício para o corpo e para a cognição, tá? Aqui a gente está falando de cognição, a gente não está falando do corpo, tá? É realmente ir lá e fazer meia hora por dia. E outra experiência que modifica muito o nosso cérebro é jogar videogame. Por quê? Porque o jogo de videogame faz com que a gente treine habilidades cognitivas muito específicas, por exemplo, prestar atenção. Então, quando a gente vê o Mario lá, passando e vivenciando 1000 experiências e as coisas acontecendo com ele, abre um buraco e o Mario se cuida para não cair, e vem, sei lá, o que, o Yoshi, não sei mais o que, e um monte de coisa, né? O que a gente faz? A gente tá lá o tempo inteiro prestando atenção, e 1000 coisas acontecem, e a gente tem que seguir focado no Mario lá, porque ele não pode morrer, né? Então, videogame, porque pratica atenção seletiva, controle inibitório e várias coisas, ele tem sido evidenciado como sendo uma experiência que modifica o cérebro. Até porque quem joga videogame não joga 10 minutos por dia, né? Quem joga videogame joga mais. Então, aqui tem um efeito da quantidade de experiência também, né? E certamente o cérebro de quem joga videogame é diferente do cérebro de quem não joga videogame, né? É uma experiência que modifica o cérebro. Então, o problema do videogame é se a pessoa deixa de viver e não faz mais nada porque ela tá jogando videogame, né? Mas o videogame em si não é um fator negativo, pelo contrário, é um fator positivo, tá? De modificação do cérebro. E aí a gente chega no bilinguismo. Por quê? Porque nenhuma outra experiência cognitiva é tão intensa quanto o bilinguismo, né? Então, esse trabalho aqui da Bialystok é um trabalho bem interessante, no qual ela fala um pouco sobre isso. Do quanto que a nossa mente, por ser bilíngue, né, por a gente ser bilíngue, ou seja, a gente falar mais de uma língua, como a nossa mente acomoda essa experiência. Porque assim, ó, quando a gente pensa na experiência de falar 2 línguas, independente do nível de proficiência que eu tenha, mas eu sou só iniciante, eu não sei muita coisa, não tem problema, porque mesmo essas poucas coisas que a gente sabe, são coisas que são suficientes para eu vivenciar experiências que eu não vivenciaria se eu não tivesse essa língua, tá? Então, tanto o bilinguismo quanto as experiências que eu vivo porque eu sou bilíngue, as coisas que eu leio, né, as coisas a que eu tenho acesso, a música que eu ouço, porque aquela língua me soa familiar, então eu vou passar a ouvir outro tipo de música também, né? Então todas essas coisas são coisas que modificam o nosso cérebro, e a pessoa que fala mais de uma língua, ela não fala só meia hora por dia, né? A gente não faz assim, das 8 às 8h30 eu sei inglês, mas a partir das 9 até as 8 do dia seguinte eu não sei. Não é uma chave de luz que a gente liga e desliga, né? Então, quando a gente conhece uma outra língua, isso modifica a nossa vida, isso define quem a gente é. Então, a gente constrói a nossa identidade a partir das experiências que a gente vive. E o bilinguismo é uma experiência muito definitiva, né? Porque a gente modifica a nossa identidade em função dessa experiência. E é uma experiência muito intensa, de 24 horas por dia, a gente até sonha na outra língua, né? Então, seria muito lógico esperar que uma experiência intensa como o bilinguismo, ela modifique o nosso cérebro. E o que os estudos têm mostrado é que sim, ela modifica o nosso cérebro. Um dos primeiros estudos que foi feito foi justamente no cérebro dos idosos. E a ideia aqui sempre foi de olhar para idosos que têm uma experiência de uso intenso de 2 línguas durante a vida inteira. Tá? Os estudos normalmente são feitos no Canadá, então, onde as pessoas são bilíngues de vida inteira, né? Então, o que tem sido demonstrado é que
as pessoas que são bilíngues, nas pessoas que são bilíngues, os sintomas de Alzheimer aparecem 4 a 5 anos depois. Ou seja, as pessoas, não significa que não tenham deterioração mental ou não tenham Alzheimer, significa que os danos dessa doença são menores, porque o cérebro compensa muito mais no caso de bilíngues. E isso a gente chama de reserva cognitiva. É como se os idosos tivessem uma poupança que eles podem fazer uso no caso de aparecer uma deterioração mental, tá? E isso acontece porque gerenciar 2 línguas, que é o que a gente faz o tempo inteiro, quando a gente fala mais de uma língua, né? Mantém a mente mais ágil e pode ajudar a evitar a deterioração mental, né? Então, os primeiros estudos foram feitos em 2007, tá? Então, vocês veem, só tem 13 anos, é uma pesquisa muito recente, né? A gente ainda está engatinhando no sentido de compreender por que né, esses resultados têm aparecido. Não aparece sempre em todos os estudos, mas tem vários estudos que mostram que o bilinguismo é uma experiência que modifica o cérebro e isso ajuda a reforçar conexões que evitam a deterioração mental, né? Bom, e a psicolinguística, onde é que entra, né? A gente sabe que a experiência bilíngue, ela afeta domínios cognitivos, que a gente estava falando, e afeta também domínios linguísticos, de representação e uso, né? Ou seja, tem muitos estudos que mostram que as 2 línguas do bilíngue estão sempre em constante interação, mesmo em contextos em que o ideal seria falar uma língua só, né? Então, mesmo contextos comunicativos unilingües, a gente não desliga uma das línguas para falar a outra, tá? Existe ativação e existe interação das 2 línguas o tempo inteiro. Mesmo que numa eu tenha muita proficiência e na outra eu tenho pouca proficiência, ainda assim as 2 línguas estão interagindo lá o tempo inteiro, né? E isso aparece de várias formas. Isso aparece através de code switching, que é essa prática de começar a falar a frase em one language e depois terminar in the other one, né? São coisas que quem fala mais de uma língua faz, tá? A gente controla muito isso, porque a gente só faz isso, né, quando a gente quer, com pessoas que entendem. Isso é um processo consciente, em alguma medida, né? E também aparece quando a gente mistura as línguas, né? Que é o caso de interferência, de transferência, né? E essa transferência, às vezes funciona, às vezes não funciona. Tem gente que fala em transferência positiva, transferência negativa, né? Mas isso, assim, é quando a gente tem interferência de uma língua na outra, e a gente sabe que pode ter interferência da minha língua materna na minha segunda língua, pode ter interferência da segunda língua na minha língua materna, né, porque línguas não é que nem chave de luz que a gente liga e desliga, né, a gente tem sempre as 2 línguas lá, e isso que quem nos mostra são os estudos da psicolinguística. Então, a segunda língua pode influenciar a primeira, mesmo quando a segunda língua é adquirida na idade adulta, quando o sistema linguístico da língua materna já se encontra estável. E aí tem muitos estudos que mostram que esse conhecimento de uma L2 afeta a L1 em adultos, né, em pronúncia, em conhecimento de vocabulário, em sintaxe, né. Uma das coisas que eu lembro, assim, quando a gente voltou dos Estados Unidos, e meu filho estava falando super, né, inglês super bem, assim, ele dizia coisas do tipo, mãe, quem que eu vou brincar com hoje? Né, que é uma estrutura do inglês, né, quem que eu vou brincar com, fica a preposição lá pendurada, né, preposition stranding, que a gente chama esse fenômeno aí do inglês, e não funciona em português, e ele falava esse tipo de coisa, né, então, é interferência da segunda língua na primeira, né, e isso acontece com todo mundo que fica envolvido
bastante com uma segunda língua, mas isso também revela que os nossos sistemas, eles não são completamente separados e consolidados. Significa que eu tenho um repertório linguístico, e esse repertório é formado pela minha língua materna e pelas outras línguas que eu adquiro. E lá dentro do meu cérebro tá tudo meio misturado, né? Então, quanto mais eu pratico mais eu vou reforçar as redes neuronais daquele, né? Se eu não praticar esse, eu vou simplesmente esquecer, né? Então, se eu quiser manter o meu conhecimento nas duas línguas, eu preciso reforçar muito as duas línguas. Por quê? Porque é a prática que vai fazer toda a diferença, né? Então, em termos de cognição, o que a gente vê é que essa ativação das duas línguas lá, ela traz um tipo de competição na mente bilíngue, né? E essa competição, ela cria justamente essa expertise, essa experiência. Por quê? Porque quem é bilíngue está sempre lá decidindo, eu vou usar essa língua ou vou usar aquela. Ah, com essa pessoa eu tenho que usar aquela, com aquela eu tenho que usar essa, com essa eu posso usar as duas. É como se a gente estivesse fazendo uma fisioterapia para o cérebro o tempo inteiro. Qual língua que eu vou usar, em qual contexto, né? Eu posso usar as duas, eu tenho que usar só uma, né? Qual é o nível de compreensão que as outras pessoas vão ter? Né? Então, a gente está sempre avaliando onde é que eu estou pisando aqui para saber se eu posso usar uma ou outra, né? E isso, segundo a literatura, é justamente uma prática de funções executivas. Por quê? Porque essa tomada de decisão sobre qual língua que eu vou usar, ela acontece aqui, no córtex pré-frontal, que é justamente essa partezinha do cérebro aqui, né? Então, essa parte aqui é a parte responsável pelas funções executivas, que são justamente as funções cognitivas que fazem com que a gente tome decisões, né? Então, segundo essa hipótese, a hipótese da vantagem bilíngue, a experiência bilíngue faria com que a gente, porque tem que decidir toda hora qual é a língua que eu vou usar, a gente faria uma fisioterapia para o cérebro nessa parte aqui, no córtex pré-frontal, né? Então, o que os estudos têm mostrado? Que as crianças bilíngues têm vantagens nas funções executivas que se localizam aqui no córtex pré-frontal em comparação com os monolíngues, né? Então, as funções executivas fazem parte de funções cognitivas mais gerais que a gente tem no nosso cérebro. Memória, atenção, linguagem, percepção, né? Funções executivas é apenas parte dessas funções cognitivas mais gerais. Então, afinal de contas, o que são funções executivas? As pessoas têm falado muito de funções executivas agora, né? Então, as funções executivas são funções cognitivas que se relacionam a habilidades de comportamento na nossa vida, tá? Então, grupos de habilidades cognitivas que organizam e controlam o comportamento para alcançar objetivos complexos, especialmente aqueles que envolvem novidade e criatividade. E essas são habilidades determinantes para o sucesso escolar. Então, funções executivas, a gente está pensando assim, na diferença entre nós, seres humanos, e os cachorros, por exemplo. Então, se nós estivermos todos numa mesa, tá, e eu servir um prato de comida para vocês conseguem controlar o impulso de comer e esperar todo mundo ser servido para a gente poder, né, educadamente, iniciar a comer juntos. A minha cachorrinha não consegue. Se eu boto comida na frente dela, não adianta eu dizer para ela, espera um pouquinho, espera todo mundo se servir, espera eu dar comida para a gata também, antes de comer. Ela não consegue se controlar. Então, as funções executivas são funções cognitivas que fazem com que a gente se diferencie dos animais, porque os animais seguem o instinto. A gente segue o instinto, mas a gente tem capacidade de parar para pensar se a gente deve seguir o instinto ou não, tá? Tem algumas pessoas que não se controlam, né? E que simplesmente seguem o instinto e não estão nem aí. Mas o ser humano tem capacidade de controlar o próprio instinto, né? E quem determina isso são as funções executivas. Então, as funções executivas têm
sido estudado que as funções executivas são muito importantes para o sucesso escolar. E a gente vai falar um pouquinho delas aqui, vocês vão entender um pouquinho melhor. Então, existem 2 tipos de ações humanas, né? Existem aquelas coisas que a gente faz sem pensar, por exemplo, escovar o dente, caminhar. A gente faz e não pensa, né? Às vezes a gente chega num lugar assim, diz, o que eu vim fazer aqui mesmo? Eu nem lembro, porque é tão automático. Eu saí de casa, agora já não tenho saído de casa, né? Mas assim, eu fechei a porta ou não fechei a porta? Eu desliguei o fogão ou não desliguei o fogão? Eu nem lembro, porque a gente faz tão automaticamente que a gente não para pensar. Então, muito da nossa vida é justamente regulado por coisas, por hábitos e rotinas que a gente não pensa, né? Mas tem muita coisa na nossa vida que envolve ações complexas. Planejamento, esforço consciente, tomada de decisões, flexibilidade cognitiva, né? Então, trabalho, estudo, organização, fazer comida para 5 pessoas, eu sei fazer comida para mim, eu faço comida para mim, para o meu marido e para o meu filho, mas aí quando eu convido alguém, que agora não tem acontecido, né, mas quando eu convido alguém para jantar, eu tenho que repensar tudo, porque assim, desde a quantidade do arroz, que é diferente, tudo eu tenho que repensar. E isso exige um esforço cognitivo. Ok, é só fazer um arroz, mas eu tenho que recalcular, né? Então, a gente faz coisas automaticamente, mas a gente faz muita coisa que requer esforço cognitivo, tá? Tudo que requer esforço cognitivo envolve funções executivas. Então, as funções executivas normalmente se dividem em 3, tá? Inibição, ou controle inibitório, memória de trabalho e flexibilidade cognitiva. Então, o controle inibitório é essa capacidade que a gente tem de não se distrair e manter o foco. É o jogador de videogame que tá lá controlando o Mario e cuidando das coisas que estão acontecendo, mas ele não se distrai, ele presta atenção no pulo que o Mario tem que dar, né? Então, a gente inibe as distrações e a gente mantém o foco, resiste a uma resposta automática e segue o foco, tá? A memória de trabalho é a inibição. Um dos exemplos que a gente pode dar é, por exemplo, assim, ó, as crianças quando elas estão na educação infantil, né? E aí a gente diz assim, vamos fazer uma atividade, aí todos levantam a mão porque todos querem falar. E aí a gente diz, olha, né, todo mundo vai ter uma vez para falar, mas a gente tem que esperar o seu turno. Tá? Então, Joãozinho, tu vai falar primeiro. E aí as outras estão lá assim, se controlando. Por quê? Porque elas querem falar todas ao mesmo tempo. As crianças têm uma dificuldade de controle inibitório e elas vão desenvolvendo na escola, tá? E se elas não desenvolvem, elas têm dificuldade para o resto da vida, porque a vida vai exigir que elas consigam se controlar. Né? Memória de trabalho também, a gente pode imaginar as crianças, né, na educação infantil, quando a gente diz assim, agora a gente vai lá, vai lavar a mão, vai buscar o lanche, vai pegar o lanche, vai botar na mesa, vai organizar, vai comer, e depois a gente vai para o pátio. Aí, em aula também a gente faz isso, né, agora a gente vai abrir o livro na página tal, e vai fazer tal coisa, e vai não sei quem, não sei quem. Prof, o que é para fazer mesmo? Qual livro que é? Não entendi. Qual é a página? Né? Por quê? Porque a gente não está prestando atenção. E isso é memória de trabalho. Então, memória de trabalho é a capacidade que a gente tem de reter a informação e de manipular para poder fazer alguma coisa. Quando a gente atravessa a rua, a gente faz um cálculo rápido sobre qual é a velocidade que vem aquele carro, qual é a velocidade que vem um ônibus, e aí, de repente, a gente está atravessando e vem um motoboy que eu não tinha visto. Ops, eu tenho que recalcular tudo e agora, agora eu vou para trás ou eu consigo ter tempo suficiente para atravessar a rua. Como é que eu faço? Como é que eu me organizo? Memória de trabalho é que faz isso. Sem a memória de trabalho, a gente não conseguiria atravessar a rua, né? A gente não conseguiria ler um texto, porque a gente não conseguiria lembrar do que está dito na frase anterior, né? Então, a memória de trabalho faz toda a diferença na nossa vida. Né? E a flexibilidade cognitiva é a função executiva que está relacionada com essa capacidade que a gente tem de trocar de perspectiva, de mudar o foco de atenção. Eu lembro, né, quando meu filho era pequeno, ele teve uma vez, assim, que ele tinha uns 3 anos, e ele queria ir na pracinha, e ele me disse,
mamãe, a gente pode ir na pracinha amanhã? Sim, a gente pode ir na pracinha. A gente morava do lado de uma pracinha, né? E aí choveu a noite inteira, a pracinha estava toda alagada, e de manhã ele levantou e disse, hoje nós vamos na pracinha. E eu disse, puxa, não vai dar pra gente ir na pracinha, porque tá chovendo, a pracinha tá alagada. Mas tu prometeu. Sim, eu sei, vamos lá olhar. Eu levei ele na janela, ele olhou, tá vendo a pracinha? Sim, tô vendo. Como é que tá? Ela tá toda cheia d'água, tá toda molhada, né? Tu acha que dá pra gente brincar na pracinha? Eu vou me molhar se eu brincar na pracinha. Eu disse, pois é, então a gente não vai poder ir na pracinha hoje. Mas mamãe, tu prometeu. Sim, eu sei que eu prometi, meu amor, mas tu tá vendo que tá chovendo e que não vai dar pra gente ir na pracinha? Mas mamãe, tu prometeu. Né? Por quê? Porque a criança de 3 anos não tem flexibilidade cognitiva para se adaptar a um plano B, né? E isso é uma coisa que a gente desenvolve na vida. E aí, por que isso é importante? Os estudos têm mostrado que as funções executivas são mais praticadas pelos bilíngues do que pelos monolíngues, justamente porque eles têm que ficar selecionando qual é a língua. Então, controle inibitório, foco de atenção, memória de trabalho, flexibilidade cognitiva, tudo é desenvolvido mais nos bilíngues. E aí tem alguns estudos que têm mostrado isso. Por exemplo, esse estudo é um dos primeiros, em 2005, com crianças de 6 anos, né? Vocês conseguem ver essa figura aqui, de um rato e de um homem? Deriva essa figura aqui de rato, quer dizer, essa figura de homem, essa figura de rato e a figura de rato e homem, que a gente pode olhar e ver as duas coisas, né? As crianças bilíngues, tinha várias figuras desse tipo, né, com imagens ambíguas, e as crianças bilíngues enxergaram as duas possibilidades em número muito maior do que as crianças monolíngues, que ou enxergavam um rato ou enxergavam um homem, né, crianças de 6 anos de idade. E aí os autores disseram que isso é justamente flexibilidade cognitiva, né. Então tem vários estudos que têm mostrado que as crianças têm as funções executivas mais desenvolvidas quando são bilíngues em comparação com monolíngues. E essa é a pesquisa, né, que tem sido feita bastante intensamente nos últimos anos, e as pessoas ficam falando de vantagem bilíngue, que os bilíngues têm uma vantagem cognitiva, né? E por que isso é importante, né? Porque o que a gente está vendo é isso, que o córtex pré-frontal, né, ele se modifica, córtex pré-frontal, onde estão as funções executivas, ele demora para se desenvolver e ele se modifica muito até a adolescência e também na vida adulta, né? Então, a gente viu também que as experiências modificam o cérebro e a cognição, que o bilinguismo é uma experiência importante, que modifica o cérebro e auxilia no desenvolvimento nas funções executivas, e no ambiente escolar, as funções executivas são primordiais para que o estudante tenha sucesso, né? E a gente também fala que as funções executivas fazem parte dessa coisa que a gente tem ouvido falar muito aí, que é as habilidades do século XXI. Tá? Então, as habilidades do século XXI são, assim, todos os textos de educação mais modernos têm falado muito das habilidades do século XXI. Né? Eu tirei essa figura do Fórum Econômico Mundial, mas tem muita gente falando sobre isso, né? Que são as habilidades que as crianças devem desenvolver na escola para conseguir lidar com esse mundo globalizado, né? Com esse mundo, assim, que a gente não sabe para onde está indo, né? Vocês vão trabalhar em profissões que ainda nem existem, né? O mundo tem se modificado de uma forma muito intensa, muito rápida. E aí, essas habilidades do século XXI, literacia, numeracia, literacia científica, literacia financeira, né? Muitas delas têm a ver com desenvolvimento de funções executivas, ó, capacidade de crítica, de resolver problemas, criatividade, comunicação, colaboração, curiosidade, iniciativa, persistência, ou seja, controle inibitório, adaptabilidade, ou seja, flexibilidade cognitiva, né? Memória de trabalho está envolvida em todas elas. Então, muitas dessas habilidades fazem parte das funções executivas, tá? Então, gerenciar 2 ou mais idiomas é um desafio, mas seria muito surpreendente se o bilinguismo não estivesse entre os fatores desafiadores que contribuem para o desenvolvimento das funções cognitivas superiores. E é aqui que entra a ideia de educação bilíngue. Por quê? Porque a educação bilíngue, pelo fato de se praticar 2 línguas,
a gente está contribuindo para o desenvolvimento ainda mais intenso das funções executivas na escola, né? E por isso que tem autores que têm dito que a educação bilíngue é a única forma de educar as crianças no século XXI. Por quê? Porque para preparar para esse mundo onde essas aqui são as demandas, né? Falar mais de uma língua é tipo o mínimo do mínimo, né? Então, voltando às perguntas que eu fiz, né? Em que medida as descobertas sobre o funcionamento do cérebro e sobre o processamento da linguagem podem contribuir para o processo de ensino-aprendizagem na escola? Porque trazem conhecimento, né? Todo esse conhecimento do qual eu falei, que a gente sabe hoje como o processo de aprendizado acontece na escola em função dos estudos de neurociência, né? Então, isso serve para informar as decisões que a gente toma na sala de aula, né? E por que um contexto de imersão faz toda a diferença? Por causa da capacidade de plasticidade cerebral, ou seja, de se adaptar à experiência que o nosso cérebro tem, né? Então, o bilinguismo modifica o nosso cérebro, e ele modifica o nosso cérebro de forma fundamental, e a gente oportunizar esse desenvolvimento é muito bom, porque isso vai fazer com que o nosso cérebro esteja mais preparado para tudo, né? Eu trouxe aqui para vocês 2 sites que eu acho que são sites bem importantes de buscar informações, tá? Um é o da Rede Nacional de Ciência para a Educação. Eles têm muitas informações interessantes sobre neurociência, eles fizeram vários artigos e vários vídeos sobre questões relacionadas à pandemia, de desenvolvimento cognitivo e socioemocional das crianças na escola. É um site maravilhoso, tem muita informação lá, vale a pena checar. E o outro site é esse aqui, que se chama Neuroeducadamente, da Mirella Ramazotti, que é uma pesquisadora de São Paulo, né, que disponibiliza um monte de conteúdo legal no site, também sobre como o cérebro funciona, como o cérebro aprende, né? Então, são 2 sites, assim, em português, fáceis de acessar, que realmente valem a pena se a gente quiser se informar sobre neurociência e educação, né? Então, é isso que eu tinha para falar. Falei muita coisa? Professora, sua palestra foi linda. Todo mundo está elogiando aqui no WhatsApp, no chat. Palestra maravilhosa, muito obrigada. Aprendi muita coisa nova. Tenho certeza que nossos participantes também. Muitos coraçõezinhos para você. Ai, obrigada. Nós gente. Amamos. Está todo mundo aqui no chat falando a melhor palestra. Quem não está assistindo está perdendo. Muito interessante. Palestra magnífica, todo mundo amando a sua palestra. E tem algumas perguntas, professora, que eu gostaria de fazer. A Bárbara Farias, aluna do nosso curso de espanhol, ela disse que tem muita facilidade em falar, escrever e compreender o espanhol. Mas o inglês, ela só consegue entender um pouco. E mais quando está escrito. Ela disse, porque eu normalmente converso com pessoas que falam inglês por mensagem de texto. Isso está relacionado com a plasticidade cerebral? Com certeza, está relacionado com a prática. Então, para tu desenvolveres as habilidades de produção em inglês, tu tem que praticar, não existe outra solução. Então, muitas vezes, o que acontece é que a gente acredita que a gente não consegue, né? Então, diz, eu, né, me expresso muito bem em espanhol, mas em inglês eu tenho dificuldade. O dizer eu tenho dificuldade já criou a dificuldade aí, sabe? Porque a gente se impõe esse tipo de limitação, né? Então, assim, a neurociência vem para mostrar para a gente que a dificuldade, ela não é real, ela pode ser imaginária. Então, o que a gente sabe, pelos estudos de neurociência, é que a prática faz toda a diferença. Não é porque, eu não tenho condições. Não, todo mundo tem condições, é só uma questão de prática.
Algumas pessoas têm um pouco mais de talento para uma coisa ou para outra. Isso acontece, tá? Então, assim, eu tenho dificuldade de escrever. Eu escrevo, eu publico, já publiquei livro, escrevo artigo, mas não é uma coisa que vem naturalmente para mim. Eu prefiro 50 milhões de vezes mais fazer uma palestra do que escrever um artigo. É uma preferência. Eu não tenho talento para escrita. Eu tenho hora bunda sentadinha lá trabalhando. É isso que eu tenho. Então, existem tendências e talentos naturais, né? Isso a gente sabe. Agora, o que existe é esforço e prática. Então, hoje eu escrevo bem em português e inglês, eu me expresso bem, mas não é sem sofrimento, é com algum sofrimento, né? Por quê? Porque envolve esforço. Então, tudo que a gente pratica vai vir com menos sofrimento, né? Então, é isso que a gente tem que regular. Se eu quiser desenvolver uma habilidade, eu preciso praticar essa habilidade, porque com a prática ela vai vir mais naturalmente e com menos esforço. Por quê? Porque a conexão neuronal vai estar reforçada. Né? Não tem nenhum impedimento real. Falta prática, só isso. Então, minha recomendação é prática. E uma das coisas que eu sei, que eu já indiquei para os meus alunos e eles fazem, é se ouvirem falar inglês, tá? Porque a gente precisa treinar o nosso ouvido para nossa voz falando inglês. Então, cantar é uma coisa maravilhosa. Fecha a porta e canta, tá? Treinar lendo em voz alta para si mesmo é uma coisa que funciona muito. Por quê? Porque a gente tem que treinar o nosso ouvido para ouvir a gente falando inglês. Normalmente as habilidades de produção são as mais difíceis, né? E a gente não tem muita oportunidade de praticar. Então, fecha a porta e pratica sozinho, sabe? Não tem ninguém olhando para dizer, não, tu tá maluco. Sim, eu sou, mas olha, o prof disse que funciona. E funciona. Eu garanto que funciona. Muito bom, essa eu não conhecia. Professora, a Ana Silva, ela já é professora, já está até no mestrado, ela está perguntando quanto tempo se leva aprendendo inglês por imersão para falar a língua e também qual a idade ideal para iniciar o contato com uma segunda língua para crianças. Tá, o tempo varia, tá? Porque ele vai ser proporcional à quantidade e qualidade da exposição, tá? A idade é tipo ontem, tá? Então, quanto antes, melhor. Ontem é melhor do que hoje, mas hoje é melhor do que amanhã. E amanhã é melhor do que na semana que vem, tá? Então, assim, quanto antes, melhor. Não só por causa da estrutura e do funcionamento do cérebro, mas principalmente pela quantidade de tempo que a pessoa vai ter de prática. Então, às vezes a gente compara assim, essa pessoa toca piano super bem, mas ele toca bem porque ele aprendeu quando criança, né? Ele tinha 5 anos e hoje ele tem 40 e é por isso que ele toca bem, ele aprendeu quando criança. Compara com alguém que, ele aprendeu quando ele tinha 25 anos e hoje ele tem 40 e quem aprendeu aos 5 anos toca muito melhor. Sim, é verdade, mas compara os 35 anos de prática de um com os 15 anos de prática de outro. Isso não faz toda a diferença? Claro que faz. Então, para muita coisa, não é o fato de começar a aprender quando adulto, é a quantidade e a qualidade da prática que vão determinar. Então, até mesmo em casos de educação bilíngue, né? A criança, se não tiver muita exposição, com prática intensa, não vai acontecer nada. Então, assim, na escola tem 5 horas de inglês por semana, e aí ele vai aprender. Se ele ficar só cantando musiquinha, não vai aprender. Ele tem que fazer exercício de matemática em inglês. Ele tem que fazer produção textual em inglês, né? Ele tem que fazer tudo em inglês para poder fazer diferença. Então, não é só a quantidade de horas, mas é principalmente a intensidade de prática,
que vai fazer toda a diferença, né? No caso, meu filho, ele tinha 5 anos, ficou de 5 para 6, passou um ano nos Estados Unidos e ele ficou extremamente fluente, ele se alfabetizou em inglês, né? E isso ele ficou, por quê? Porque quando a gente voltou, ele seguiu assistindo desenho, fazendo coisas, né? E hoje ele é muito fluente. Então, ele aprendeu quando criança? Sim, ele aprendeu quando criança, mas um ano que ele passou lá, em comparação com os 10 anos que ele passou de prática intensa aqui, né? O que fez mais diferença? É claro que ele, ao iniciar a exposição aos 5 anos, fez diferença, mas os 10 anos de muito trabalho aqui também fizeram diferença, né? Então, por isso que quanto antes melhor, tem a ver com isso. Agora, uma coisa que é fundamental, a gente nunca deve forçar ninguém a aprender língua, porque a chance de que isso vire um trauma é fatal. Então, assim, meu filho quer aprender inglês, a minha irmã quer aprender inglês, ótimo, então oportuniza. Mas ele não gosta de ir, então tira. Então tira. De jeito nenhum. Por quê? Porque a gente codifica, isso tem a ver com memória, a gente codifica o conhecimento junto com a emoção ligada a esse conhecimento. E se a emoção ligada ao inglês ou ao espanhol ou qualquer língua é uma emoção negativa, porque eu odeio a professora, odeio as aulas, eu tô aqui forçada, esquece, isso vai virar trauma pro resto da vida. E são aquelas pessoas que a gente vê hoje assim, eu sempre tentei aprender inglês e eu nunca consegui, aí chega na aula e a pessoa sua a mão de medo de ser chamada para dizer good morning, sabe? Trauma total. O que é isso? Isso é resultado de ter sido forçado lá atrás. Então, nunca se força ninguém a aprender línguas, de forma nenhuma, porque esse trauma a gente vai levar para o resto da vida. Sempre com prazer. Quanto mais prazer a pessoa tiver, mais ela vai aprender. E no caso das crianças, isso precisa ser ainda mais evidente, né? Então, o prazer é tudo. É a condição, porque a emoção filtra o nosso aprendizado para línguas e para tudo, né? Então, isso é outra coisa que a neurociência tem nos mostrado. Com certeza, professora. Não sei se respondi. Com certeza, muito interessante. O papel da emoção, né, no aprendizado. O Marcos Antônio tem uma pergunta. Como funcionam as funções cognitivas nos bebês de 0 a 2 ou 3 anos? Essa é uma pergunta muito boa. Então, assim, as funções... Eu vou falar das funções executivas, que é o que eu mais estudo, tá? As funções executivas... quando a gente nasce, né, quando os bebês nascem, eles não nascem com as funções executivas desenvolvidas, tá? Eles nascem, assim, com a capacidade de desenvolver funções executivas. E é justamente o contato com o ambiente familiar que faz com que eles desenvolvam essas funções executivas. Por isso que o não tem um efeito educativo muito importante nas crianças pequenas. Porque é justamente a detecção desse limite que vai fazer com que eles desenvolvam controle inibitório, né, desenvolvam flexibilidade cognitiva, né, desenvolvam memória de trabalho. Então, essas funções são desenvolvidas no começo da primeira infância. Desculpa, primavera acontece isso. Então, essas funções executivas, quando a criança nasce, ele nasce assim, completamente pronto para desenvolver. E aí, quando chega, né, e aí a criança vai desenvolvendo de uma forma, assim, muito, muito, muito gradual. Por isso que eu contei, por exemplo, a história do meu filho, da história do parquinho, né, da pracinha, que ele queria ir na pracinha. Mas mamãe, tu prometeu. Sim, Lucas, tá chovendo, mas mamãe tu prometeu. E se eu tivesse passado o dia inteiro, né, conversando com ele, ele teria passado o dia inteiro repetindo, mas mamãe tu prometeu, né? Por quê? Porque ele não tinha flexibilidade cognitiva desenvolvida nessa época, né? E as crianças não têm. Então, seguido eles vêm com essa história assim, não, mas mamãe tu prometeu porque era assim, e aí eles fazem coisas que às vezes nós adultos interpretamos como, ele tá implicando comigo, né, ele tá tirando onda da minha cara, quando na verdade não, ele tá só testando, né, porque ele tá desenvolvendo as funções executivas. E aí, as funções executivas se desenvolvem até o final da adolescência, começo da vida adulta. Por isso que a maioridade penal é 21 anos e não 16.
Porque aos 18, 19 anos, as funções executivas ainda não estão desenvolvidas. O córtex pré-frontal é o último a ser desenvolvido. Todas as outras funções cognitivas já estão muito consolidadas aos 15, 16 anos. As funções executivas vão estar completamente consolidadas aos 21, 22, 23 anos. Tem autores falando em 27 hoje em dia, né? Então, essas funções, elas se desenvolvem de forma mais lenta, e é por isso que a gente vê os adolescentes fazendo tanta besteira, porque eles não têm noção das consequências das coisas. Isso é falta de funções executivas desenvolvidas. Não, eu vou beber aqui essa cachaça e depois vou dirigir, não vai dar nada, né? Não consegue controlar o impulso de beber com os amigos, mesmo sabendo que tem a chave do carro na mão, né? Então, isso é disfunção executiva, é incapacidade de tomar decisões, de planejar, de organizar, de, né, se responsabilizar pelas consequências das coisas. E aí, durante a vida adulta, aos 20 e poucos anos, né, até mais ou menos 50, 60, existe uma estabilidade nas funções executivas. E aí, com o passar da idade, a partir dos 60, 65, 70, dependendo da situação, começa a haver uma certa deterioração nas funções executivas também. E aí a gente vê pessoas idosas com dificuldades de funções executivas, elas são menos flexíveis, elas não conseguem se inibir, né, se controlar os impulsos. Então, de repente, assim, a pessoa era super tranquila e de uma hora para outra começa a dizer um monte de palavrão. Mas como assim? A minha avó sempre foi tão educada, e aí agora ela diz um palavrão depois do outro. Por quê? Porque ela tá com 70, tipo, liberou geral, né? O que é isso? Significa ela não se controla mais. Ela, a vida inteira teve vontade de dizer palavrão e não disse porque ela se controlou. Com o passar da idade na velhice, as pessoas param de se controlar. Então, não é que, ela é uma pessoa diferente hoje. Não, ninguém é diferente. A pessoa só é mais o que ela é. Porque ela se controla menos, né? Então, controle inibitório, flexibilidade cognitiva e memória de trabalho se deterioram. Principalmente controle inibitório. Mas não é porque a pessoa muda de personalidade, que ela só deixa de se controlar. Então, as funções executivas são bem assim, elas iniciam, têm uma estabilidade durante a vida adulta e depois elas começam a deteriorar de forma lenta e gradual, assim. Então, o começo e o final são muito parecidos, por isso que às vezes a gente relaciona assim, né, depois de velho passou a ser criança. Porque o comportamento de funções executivas é o mesmo, passou a ser criança, precisa ser cuidado, precisa ser controlado, o controle tem que ser externo, porque a pessoa não se autocontrola mais, ela não se organiza mais, ela não planeja mais, né? Ela fazia coisas e hoje, de repente, ela não consegue fazer. O que é isso? Funções executivas. Falta de isso. As funções executivas são muito importantes, né, professora? Sim. Estão presentes em tudo no nosso dia a dia, né? Em tudo, na nossa vida, assim, a gente não consegue funcionar no mundo sem funções executivas. Né? E é por isso que as pessoas têm estudado tanto isso, né? Com certeza. Precisa estudar mais também. Professora, o Gustavo é professor de inglês e ele está perguntando qual técnica posso utilizar para melhor reter, aprender informações em um curto período de tempo para me preparar para uma prova ou um concurso. Que pergunta interessante. Olha, Gustavo, eu não sou muito especialista nisso, tá? Eu posso te dar algumas dicas sobre o que eu já estudei sobre memória, tá? A nossa memória, ela funciona muito bem através de associações, tá? Então, quando a gente consegue estabelecer associações das coisas que a gente aprende com as informações que a gente já tem armazenadas, a gente vai facilitar a recuperação dessa informação depois, né? Então, por exemplo, assim, eu vou dar um exemplo, né, de aprender um vocabulário. Eu vou aprender um vocabulário, tá? E aí, eu posso simplesmente tentar memorizar a palavra e, né, a chance de eu esquecer é grande, ou eu posso estabelecer algum tipo de associação dessa palavra com alguma outra coisa que eu já conheço. E as associações podem ser as mais esdrúxulas possíveis, né?
Ah, essa palavra tem 2 S's e aquela palavra também tem 2 S's. Sabe? E o conceito é parecido nisso, naquilo. Qualquer coisa que seja, tá? Se a gente estabelecer alguma associação com algum conhecimento que eu já tenho armazenado e eu retomar isso algumas vezes, tá? Tipo assim, né? Aprendo hoje, amanhã de manhã, depois de dormir uma noite, eu vou lá e reviso isso também, tá? Com a associação, a conexão vai ficar reforçada e o sono é fundamental para a consolidação das memórias. Então, dormir bem antes de aprender e dormir bem depois de aprender. O sono é o que faz com que a gente consolide o conhecimento, né, que a gente armazenou. A professora Janaína Weissheimer, né, tem várias pesquisas relacionadas ao sono, né, tem um estudo muito legal que eles fizeram, que eu achei super interessante, uma turma de 5º ano, né, eles deram uma palestra sobre questões de neurociência, biologia e neurociência, né, para as crianças, e aí eles dividiram as crianças em, alguns dormiram 20, 30 minutos depois da palestra, e alguns não dormiram, foram fazer outra coisa. E aí eles foram testados no conhecimento da palestra, tá? Quem dormiu e quem não dormiu teve o mesmo desempenho, não teve diferença. E aí, uma semana depois, as crianças foram testadas novamente. E aí, diferença apareceu. Quem dormiu, uma semana depois, tinha guardado muito mais as informações do que quem não dormiu aqueles 20, 30 minutos depois da palestra. Por quê? Porque o sono é responsável pela consolidação das memórias. Então, 2 dicas que eu tenho para te dizer. Dorme antes e depois, sono de qualidade, e associação e revisão desse conhecimento de várias formas, em vários formatos, né? Fazer teste contigo mesmo, porque no teste a gente é obrigado a forçar, depois tu vai lá e olha as respostas, né? Mas encontrar formas de praticar aquele conteúdo várias vezes, de várias formas. Isso é o que garante o aprendizado. Professora, eu geralmente, quando eu tenho que estudar, eu faço a leitura em voz alta e depois eu escrevo. Porque eu acho que tem a ver, né, professora? Que você tem essas 2 entradas, né? A visual, a auditiva e também a questão motora, né? Da escrita. E eu sempre digo aos meus alunos que eles ficam com preguiça de ler os textos, eles só querem assistir a aula. Eu falei, não, vocês têm que ler também, porque é para fixar, né, o conteúdo. Exatamente. Senão a gente não aprende, a gente precisa ter esse reforço. E se tu tá lendo e ouvindo, tu tá usando 2 canais para processar a informação. Isso é demanda cognitiva e o aprendizado é resultado de trabalho do cérebro, é trabalho de neurônio. Se a gente fica com preguiça de botar os neurônios a trabalhar, o aprendizado não acontece. Sabe? A gente tem a versão, né, a gente tem uma crença invertida, assim, tudo que é mais fácil eu vou aprender melhor. Não, o cérebro só aprende com o difícil. O que é fácil a gente não retém. A gente precisa do esforço do cérebro para reter o aprendizado. Porque senão entra por um ouvido e sai pelo outro. Né? A gente só aprende se o cérebro se esforçar. Assim como a gente só desenvolve músculo se a gente pega peso. Né? Se matricular na academia não resolve. A gente precisa ir lá e pegar o peso e fazer, o músculo precisa trabalhar. É a mesma coisa, o cérebro precisa trabalhar. Então, quando a gente pensa assim, tem gente que diz, mas eu não quero que meu filho aprenda inglês, coitadinho, ele tem só 5 anos, é tanto esforço. Gente, não, pelo contrário. Essa é a fase em que a criança está mais preparada para fazer esforço cognitivo. Se ele não for aprender outra língua, ele vai aprender outra coisa. Ele vai aprender uma besteira qualquer, porque o cérebro dele está lá assim, quero aprender. Então, dá informações consistentes e importantes para ele, porque se não for isso, ele vai usar para outra coisa. O cérebro está pronto para aprender, né? É aquele estudo lá do Derrênio, o cérebro estava pronto para aprender palavras, ele não aprendeu palavras, os neurônios foram fazer outra coisa da vida, aprender outra coisa, mas, né, o cérebro está pronto para aprender. Então, quanto mais esforço cognitivo, melhor.
Não é quanto mais esforço, pior. Não, é quanto mais esforço, melhor. Por quê? Porque a gente vai aprender mais, porque o nosso cérebro vai se preparar para a velhice e a gente não vai ter Alzheimer, né? E porque a gente vai conseguir aprender cada vez mais, porque a gente bota o cérebro numas de vamos se esforçar para fazer as coisas, ele se acostuma a fazer esforço e pronto. A gente não sofre mais fazendo esforço, né? A gente precisa botar o cérebro para trabalhar, e o cérebro da criança também. A gente deve oportunizar aprendizado para o nosso cérebro na escola, mais ainda, né? Então, não existe contraindicação para ensino de línguas em idade nenhuma, né? Existe contraindicação se a pessoa não quiser, porque aí é a contraindicação emocional, nada deveria ser forçado, tudo deveria ser prazeroso, né? Então, vamos encontrar a forma de que seja prazeroso, mas não existe idade limite para isso, né? Com as crianças é mais fácil, né, professora? Porque elas têm mais curiosidade, mais entusiasmo para aprender. A gente pode se aproveitar disso, né? Eles se empolgam, né? E por isso que eu disse, assim, que a gente precisa encontrar na escola e na universidade formas de mais engajamento por parte dos nossos alunos, né? A gente tem essa visão muito tradicional de ensino, assim, né? Eu noto até no curso de letras da URGS, assim, né? Os alunos ficam sentados esperando que a gente, né, propõe, assim, ir lá e dê aula expositiva. Se a gente faz qualquer tipo de atividade, mas eu vou ter que ler, eu vou ter que fazer, eu vou ter que trabalhar. Sim, gente, tem que trabalhar, porque, né, é para isso que vocês estão aqui, porque são vocês que vão ter que ir lá nadar depois. Não sou eu, né? E a gente só aprende nadar nadando. A gente só aprende a andar de bicicleta andando de bicicleta. Então, não tem outro jeito. É só quando a gente faz. E como é que eu fico bom nisso? Fazendo bastante. É simples. Não tem mágica. Não tem como ter mágica. A gente não consegue abrir a cabeça de alguém e colocar o conhecimento lá dentro. E hoje a gente tem muito mais consciência disso. Nossa! Se fosse assim... E uma das coisas que a gente sabe também, assim, é que a atenção é um mecanismo essencial para o aprendizado, né? Se a gente não presta atenção, a gente não aprende. Então, a gente tem que focar o nosso mecanismo de atenção. E videogames ajudam bastante a desenvolver o foco de atenção, né? Então, a gente tem que prestar atenção para poder aprender. Lindo. Professora, tenho mais uma pergunta. É da Bruna Costa, aluna do curso de espanhol. Qual a sua opinião sobre utilizar música para ajudar na concentração enquanto estuda? Bruna, eu tenho uma pergunta para ti. Isso te ajuda ou tu tem dúvidas sobre se te ajuda? Consegue me responder? Você quer abrir o áudio, Bruna, falar com a professora? Isso. Ou então no chat, né? Não sei se ela é um pouco tímida. Mas então não bota o vídeo, só abre o áudio, Bruna. Eu queria saber da tua experiência, assim, se tu faz isso. Tá, ela disse que vai digitar porque tá chovendo muito lá na casa dela. Pode ser. Eu queria ouvir a tua experiência. O que eu tenho ouvido é que isso varia muito de pessoa para pessoa, tá? Então, assim, a minha experiência é que eu não consigo estudar e me concentrar em alguma coisa quando eu estou ouvindo música. Exatamente, tá? Alguns colegas não têm o mesmo desenvolvimento. Eu faço parte do grupo dos teus colegas aí, tá? Existe uma variabilidade muito grande nisso, assim. Eu não consigo, tá? Para mim, assim, se eu coloco música, eu me desconcentro porque eu presto atenção na música. Já o meu marido e o meu filho, eles se concentram muito com música, tá? E eles conseguem se concentrar, inclusive, ouvindo música com letra.
O meu marido se concentra, ele é engenheiro, ele desenha placa eletrônica e ele ouve o rádio. E ele se concentra desenhando placa eletrônica. Para mim, assim, é inconcebível, né? Mas ele consegue. Tem gente que se concentra com música clássica, né? Tem, música clássica, o Rodrigo está dizendo, música clássica ajuda para ler, né? Porque a música clássica, ela tem uma cadência diferente, né? Então, eu sei que tem alguns estudos que mostram que a música clássica pode ajudar na concentração, pelo tipo de cadência, né? E porque não tem letra, tá? Mas, assim, qual é o papel da música, né? Para resolver, então, dependendo do nível de concentração, qual é o papel da música? Varia muito, som ambiente, tudo bem, mas, né, isso é muito variado. Então, assim, o que eu sei das coisas que eu já li sobre isso, tá? A música serve, quando a música serve para se concentrar, ajuda a concentrar, ela serve como uma espécie de buffer, para isolar os sons do ambiente e tornar os sons do ambiente menos variáveis. Ela harmoniza os sons do ambiente e aí é como se fosse assim uma espécie de buffer mesmo, que faz com que o barulho da rua e das coisas não me atrapalhem. É como se eu criasse uma espécie de, né, de bolha na minha volta que me ajuda a concentrar. E aí, nesse caso, as pessoas não ouvem a música. Elas se concentram sem ouvir a música. A música criou essa bolha, né? Por isso que ela não pode ter letra, porque se ela tiver letra, aí vira som. Então, para algumas pessoas é assim que funciona, tá? Mas também depende do nível de atenção envolvido e da capacidade que a pessoa tem de se concentrar e da demanda da tarefa, né? Então, o meu marido desenha placa eletrônica, mas ele não está lendo. Eu não sei se ele conseguiria ler e estudar música, o tipo de coisa que ele ouve, né? Porque ele não está usando a capacidade linguística dele para desenvolver a placa eletrônica. Quando a gente está lendo, a gente está usando a capacidade de linguística. Então, aí a letra da música pode atrapalhar, né? E é verdade, os sons binaurais são muito recomendados para estudar por causa disso, porque eles criam esse isolamento que facilitam a concentração, né? Então, existem pouquíssimos estudos sobre isso, eu já li algumas coisas, mas confesso que eu não me foquei muito, né? E o que eu sei é que existe uma riqueza enorme de informações e a gente ainda está longe de saber. A minha recomendação sempre é testa e vê o que funciona para a pessoa, porque isso vai variar. E às vezes, eu consigo fazer isso, mas não consigo fazer aquilo, né? Porque, às vezes, assim, também, a música, se é uma música, mesmo com letra, uma música conhecida, eu ouço muito Leonard Cohen, que é aquele compositor canadense, de qual eu gosto muito, e eu ouço ele faz muitas décadas, então eu conheço todas as letras, né? Então, aquela é uma música que, mesmo com letra, eu consigo botar para me concentrar quando eu responder e-mail. Preparar aula, nem pensar, ler, estudar, nem pensar. Mas responder e-mail eu até consigo, né? Porque para mim é como se não tivesse letra, porque eu tô tão acostumada que o meu cérebro processa, né, sem eu precisar prestar atenção na letra. Então, é uma música que me acalma, né? Então, nossa, tem uma variabilidade enorme. A gente precisa testar e ver o que funciona pra gente. Mas pode ajudar, pode não só não atrapalhar, como pode ajudar. Né? Não tem a ver com mecanismo de atenção, mas esse tema, né? É muito doido, muito, muito doido. É realmente muito interessante. Uhum. Perfeito. Acho que não tem mais nenhuma pergunta, professora. Acho que a gente pode fechar. Novamente, te agradecer muito pela palestra de hoje. Foi muito especial.
enfim, só coisas muito interessantes que a gente ainda não tinha debatido aqui no projeto, né? Com certeza a gente vai guardar na memória essa palestra, e aí tem vários corações aqui para você, muitos elogios à sua pessoa, a palestra. E o pessoal está dizendo que foi a melhor palestra. Querida. Teve muitas, hein? Ai, nossa, puxa, que honra, fico emocionada. Muito bom. Nós amamos, tá? E vamos fazer mais convites, com certeza. Então tá, tô sempre à disposição. Espero um dia eu poder ir aí pessoalmente visitar vocês e poder olhar no olho, porque não é a mesma coisa pra gente estar fazendo palestra assim, não poder olhar no olho de vocês, né? Mas vamos lá. Vai ser muito bem-vinda, com certeza, a visitar nosso campus, tomar banho de garapé. Coisa boa, coisa boa. Tá todo mundo dizendo que quer outra palestra. Gente, calma. Então tá, podemos fazer mais uma o ano que vem, com certeza. Ano que vem a gente marca. Né? Todo mundo te elogiando muito, professora Ingrid. Não tenho nem palavras para expressar a gratidão. Muito obrigada pelo conhecimento compartilhado e o carinho que você teve com a gente, né? De preparar e responder, assim, foi lindo. Muito obrigada mesmo. Puxa vida. Obrigada. Obrigada pela oportunidade e quero conhecer todos vocês pessoalmente. Com certeza. Dá um abraço. Beijos. Beijos. Até a próxima. Tchau.